recebi essa incumbência, né, de trazer a mensagem de hoje. E eu queria começar falando de uma coisa que eu acredito que não é algo muito amado assim por nós, né? Fazer academia. Quem aqui ama fazer academia? Nossa, eu amo fazer academia. A gente geralmente treina porque a gente precisa, não é? Eu conheço poucas pessoas que de fato amam treinar. E aí, eu vou trazer a seguinte situação para vocês. Imagine que tem essa pessoa que ela foi pro médico e o médico disse para ela: olha, você precisa ter hábitos saudáveis, você precisa se matricular numa academia. Se você não fizer isso, eu sinto lhe informar que você não vai durar muito tempo. Você precisa perder muitos centímetros da sua circunferência abdominal. E aí essa pessoa que estava muito mal, ela se alegra porque tem uma solução para ela. Então ela vai lá, se matricula na academia e olha só, ela não pagou pela academia, quem pagou foi um parente, né? Pela situação, viu? Ela nem paga pela academia, ela só vai. E ela começou toda animada, começou a fazer dieta, hábitos saudáveis e estava feliz. Às vezes a gente nem está doente, né? Mas a gente começa tão bem na academia, mas chega um momento que as coisas começam a desandar. A gente paga 6 meses de academia e vai 2, vai 1. Sempre acha que vai conseguir, mas desanda, desestimula-se. Aparece aquele evento importante logo na hora da academia, né? Aparece aquele aniversário que vai ter bolo, que vai ter doce, e é do meu sobrinho, eu não vou faltar, não deve faltar, tá? Mas eu meti o pé na jaca e comi tudo que tinha lá, os docinhos, tudo. E aí chega no outro dia, será que eu vou pra academia? Aí a pessoa não vai. Aquela pessoa que tinha acabado de começar, que tinha um mês, que pegava pouco peso, que o treinador não tinha permitido que ela pegasse mais peso, afinal ela tinha acabado de começar. Ela já está desistindo. O treinador sente a falta dela. O treinador se pergunta: vixe, cadê? Por exemplo, se foi eu, cadê de nada? Ela pagou aqui 6 meses de academia e só veio um, né? Cadê aquela motivação? Será que eu não estava doente, estava precisando de treinar? Porque quando eu acordei determinado dia, eu só lembrei das dores que eu senti nos meus músculos e resolvi não ir treinar mais. Quando eu acordei naquele dia que eu devia chegar cedo na academia, eu lembrei que meus músculos iriam arder quando eu fizesse uma progressão de carga, né? Ou seja, botasse mais peso, né? Será que essa história é incomum? Será que alguém já viveu isso aqui? Eu já vivi isso muitas vezes e continuo tentando. Mas aí essa pessoa tem algumas escolhas, né? Ela pode ser a pessoa 1, que eu vou dizer que ela é a pessoa 1. A pessoa 1 desiste, sabe que não vai conseguir, então para de ir para a academia. O que aconteceu? Por um longo momento, ela se esqueceu de que ela vai morrer se ela não treinar. Ela vai morrer se ela não se cuidar. Ela vai morrer se ela não aceitar esse processo. Ela vai morrer. Por quê? Porque o médico disse. Ela precisava fazer academia de graça e ela não foi. Ou você pode ser a pessoa 2, que não leva tão a sério assim. Talvez você vá 3 vezes para a academia e tenha mais ou menos alguns hábitos saudáveis e fique por isso mesmo. Só porque você passou a se sentir um pouquinho melhor, você acha que já dá para parar e já está ficando tudo bem. Alguém aqui conhece alguém que já passou por isso? Será que isso é coisa da minha cabeça? Então, né?
Mas eu vou ser bem clichê aqui. Eu não tô falando de academia. Isso não é sobre academia, tá, gente? Isso não é sobre academia. Isso não é sobre a sua saúde física, primariamente, pelo menos. Agora deixa eu mudar um pouco o cenário. Você estava no lamaçal do pecado e essa era a sua doença. Você viu que o Senhor é só o Senhor é a solução. Então você aceitou Jesus. Você creu em Deus. Você descobriu que havia uma solução para você. E isso foi de graça. Pela graça. E aí o que aconteceu? Você entrou para a igreja do Senhor. Mas não estou falando dessa igreja aqui, a nossa. Estou falando da igreja invisível de Deus. Que pode estar aqui, que também está nas outras igrejas aqui no Marizal. Não todos os que estão aqui. Mas muitos dos que estão aqui fazem parte dessa igreja. É a igreja também que está na China, que está no Japão, a igreja invisível de todos os crentes. Você entrou nessa academia. E aí você começa todo animado, né? Se converteu, nova vida. Primeira semana, lê a Bíblia a hora, né? Tudo certo. Estava disposto a mudar, você se sentia capaz de fazer qualquer coisa, né? Afinal, você tinha descoberto o problema da sua doença. Mas, como a vida não são flores, né? Começam as provações. Começa ao peso da academia a aumentar, né? Porque você está treinando. Então, a ideia é que o peso está aumentando. Então, começam as provações, né? Vamos chamar de provações. Você perde o emprego. Seu marido, que já não era perfeito, ele não te ajuda em casa. Mas ele já não ajudava antes mesmo, só que ele piorou, né? Parece que ele piorou. Seus filhos parecem te tirar do sério. A todo instante. Provações. E você já começa a pensar que não tem mal nenhum você gritar com os seus filhos. E aí são as tentações. Não estou dizendo, quer dizer, eu estou dizendo que gritar com seus filhos não é correto. Você pode ter uma voz firme com seus filhos, mas você deve lembrar que seus filhos são imagem e semelhança de Deus e merecem respeito. Gritar é falta de respeito com seus filhos, entendeu? E aí, foi só um spin-off isso. Mas aí você começa a relaxar da sua fé. Você talvez ganhou um emprego de volta, mas depois que você ganhou um emprego, você não tem tanto tempo assim, né? Para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia e para orar. Então você deixa por isso mesmo. Afinal, a Bíblia é tão difícil de interpretar, né? Que não vale a pena nem ler. Afinal, aquela oração que eu faço antes de dormir deve ser o suficiente, né? Senhor, abençoa os meus pecados, né? Cuida da minha família, aquela oração trôpega que a gente faz nas últimas. Deve ser o suficiente, será? Bem, talvez também não tenha problema você negar-se ao seu marido, né? Afinal, você está cansada. Você está cansada e ele não se comportou muito bem hoje. Então ele não merece ficar comigo hoje. E aquela vizinha, ela é insuportável. Bem, estamos focando tanto nos problemas, mas é a nossa doença incurável. E aquele remédio que o médico passou? A gente esqueceu? Será que saímos da graça? Decaímos da graça? Será que a gente nunca viu uma situação como essa acontecer? Na nossa vida? Ou na vida de alguém? Na vida de alguém é muito fácil, né? A gente achar problemas. Mas na nossa. Não quero que você olhe para a vida de outra pessoa, senão a sua, nessa noite.
E quem não conhece alguém que está há 2, 5, 10 anos na academia e tem o mesmo corpo? Alguém que não chegou a ter um corpo atlético? Alguém que não levou a sério a academia? Mas trazendo para a nossa vida espiritual. Eu queria dizer a vocês que não é o tempo de conversão que torna alguém maduro espiritualmente. Não é porque você se converteu há 5 anos que você é um cristão maduro. Não é porque você se converteu há 10, há 20, há 30 anos que você pode ser considerado um irmão maduro. Tá ok? E não sou eu que digo isso, na verdade. A Bíblia fala sobre isso. E aqui, eu gostaria que vocês abrissem em Tiago. Tiago 1, versículo 2 e 4. E também no mesmo capítulo, Tiago 1, versículo 12 e 14. Vou ler. Vou abrir aqui na minha. Tiago 1, 2 e 4 e também 12 e 14. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao que os ama. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vou orar só mais uma vez. Senhor, te agradecemos, Pai, por esta noite, e eu agradeço, Deus, por essa oportunidade de estar aqui, que o Senhor fale apenas aquilo que o Senhor quer, e que nós possamos aprender, Pai, dessa palavra, que é rica, que se refaz, Senhor, na nossa vida todos os dias. Amém. Amém. Deixa eu reler de uma outra forma esse primeiro trecho de Tiago. Na nossa vida, né, a gente tem por motivo de grande tristeza passar por provações. São poucas as pessoas que ficam felizes por passar por provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas no nosso caso, como a aprovação não é confirmada, ela produz desestímulo, desânimo. E a perseverança deve ter ação completa. Mas nesse caso, ao invés de perfeitos, e aqui não é a palavra perfeito, perfeição, Deus é a palavra perfeito, homem maduro, homem com maturidade espiritual, a gente acaba se tornando um homem imaturo. Na Bíblia existe uma palavra específica para o homem imaturo. Ele é o homem néfios. Ele é o homem
imaturo. Não é o neófito. O neófito é aquele que acabou de se converter. Alguns aqui acabaram de se converter. E eles não são... E é comum que eles sejam néfios, imaturos. Mas alguns aqui não são neófitos, ou seja, não são recém-convertidos, mas ainda assim são imaturos. Eu não sei quem são, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Agora deixa eu contextualizar um pouco. Nós somos salvos pela graça. Pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não vem de? É dom de Deus. E aí a gente acha que por ser uma graça, algo que nós recebemos, nós pensamos que isso é de alguma forma passivo, que não requer nenhuma atitude nossa, né? É que a graça é passivo. É isso, acabou, está feito. Mas assim como um bebê que nasce, né? Nós nascemos novamente a partir dessa graça, né? Nós nascemos um novo homem. Esse bebê também precisa crescer. E nós, muitas vezes, resolvemos não crescer e permanecer na imaturidade. E aí, em Hebreus, em Romanos 6:1, tem esse versículo. Havemos de permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? A resposta é óbvia, de modo nenhum. Ou seja, a graça, uma vez que ela foi recebida por nós, ela não é uma permissão para que a gente continue a nossa velha vida. Na verdade, ela é só um pontapé para que a gente passe a viver a nova vida, nova vida, velha vida, enfim. Não devemos viver nos velhos hábitos do velho homem. E aqui eu lembro da história que eu conto para as crianças da musiquinha do Homem Torto. A gente era um homem torto, encontramos uma Bíblia, né? E tudo que era torto se endireitou, como se fosse assim, um passe de mágica. Encontrei uma Bíblia, opa, me endireitei. Não é? Na verdade, quando a gente encontra a Bíblia, talvez a gente seja um bebê que acabou de nascer. Mas é a parte de ler a Bíblia, a parte de viver a Bíblia, a parte de viver um relacionamento com Deus. Ninguém fala dessa história nessa música, dessa parte dolorosa dessa música, né? É como se fosse um passe de mágica. Me converti, me endireitei. Mas não é, nos convertemos e estamos salvos, mas ainda estamos tortos e precisamos ser endireitados pelo Senhor. Uma coisa é certa, aqueles que são salvos pela graça devem continuar nessa graça, no processo que a Bíblia chama de santificação. E a santificação, irmãos, não é opcional. Quem não está em processo de santificação não é cristão, pois não verá a Deus. E isso fica bem claro em Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor disciplina apenas os seus filhos. E a disciplina é para a santificação, para sermos santos, para sermos parecidos com Ele. O Senhor não disciplina os que não são filhos. Ou você, por acaso, disciplina um filho que não é seu. Não faz nenhum sentido, né? Então, aqueles que estão vivendo da forma que querem, eles não são filhos de Deus. Isso é bem claro. A santidade, então, é uma resposta diária a essa graça de Deus que nós recebemos no início, em uma vida que o busca intencionalmente e que o obedece. São todos os dias dessa nossa vida comum, não apenas um retiro ou um evento, ou esse evento aqui que nós estamos, sendo dedicados de forma intencional a Deus. A santidade é um processo intencional, não é algo que ocorre, opa, fiquei mais santo, estou mais maduro. Não, você precisa buscar. Você precisa buscar por meio da graça. Se buscar sem a graça, não vai dar certo. Porque as nossas obras diante de Deus, o que nós fazemos para Deus,
São como trapos de imundícia, se não forem feitos através do próprio Deus. E por trapos de imundícia, irmãos, nós estamos falando de absorvente sujo de sangue. É isso que Deus chama as nossas obras. Nossas obras que não são feitas para Ele, por meio dEle. Mas a santidade, irmãos, antes que alguém venha reclamar, a santidade não é perfeição humana, não é aquela perfeição divina inalcançável. Mas é uma busca ativa pelo Deus perfeito. Alguns podem pensar que é impossível ser santo, perfeitamente maduro. E é verdade, a nossa perfeição, igual a Cristo que é perfeito, só virá após a morte, quando deixarmos esse corpo carnal. E aí já lemos até um texto que fala sobre isso hoje. Devemos crescer espiritualmente, passar por esse processo de santidade, deixando de ser como crianças que ainda bebem leite e passando a comer carnes, como adultos na fé. E vocês podem ler mais sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3. Criança bebe leite, bebê bebe leite, come coisas pastosas, fáceis de digerir. Adultos comem carne, comem coisas mais difíceis de preparar, mas são mais gostosas. Quem concorda? Mas vamos focar aqui em como nós podemos ser santificados. Se a gente for trazer para aquele exemplo da academia, bem, a santificação é todo esse processo de você sair da sua forma imprópria, física, e chegar até o corpo atlético que você precisa. Então é esse processo. E aí eu vou dividir em 2 pontos, como a gente pode ser santificado ou se santificar no Senhor. Primeiro, devemos resistir às tentações. E segundo, nós devemos ser aprovados nas provações. Vocês percebem? Resistir às tentações e aprovado nas provações. Uma coisa nós devemos evitar e outra coisa nós devemos passar. E é bem comum que pessoas imaturas, estejam vivendo a vida e não saibam se elas estão sendo provadas ou sendo tentadas, ou os dois, porque acaba pegando uma aprovação e transformando numa tentação por causa dos seus próprios prazeres, sua própria cobiça. Mas eu vou dar uma breve explicação aqui. A tentação, ela vem para nos derrubar. Ela nos induz a pecar. A tentação, ela é originada a partir da nossa própria carne. Ela é originada a partir do que a gente deseja, do que a gente quer. Por exemplo, quando José ele foi tentado pela esposa de Potifar a se deitar com ela. Algumas pessoas até imaginam que ele pode ter no seu coração desejado estar com ela, mas ele, por obediência a Deus, resistiu à tentação. E também existe a provação, A provação, ela vem para nos fortalecer e para nos amadurecer na nossa fé. É aquilo que Tiago fala, aqui. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança serve para que a gente seja maduro, perfeito, nesse sentido. Então, um exemplo de provação foi quando José foi levado ao Egito como escravo e também foi preso. Foi algo que aconteceu com ele. Ele não tinha o que fazer senão aceitar. Ele podia pecar no meio disso e transformar em tentação? Reclamar? Poderia, mas ele só passou pela provação. E como você vai distinguir o que está acontecendo na sua vida, se é uma tentação vinda dos meus próprios desejos ou uma provação vinda de Deus para que eu cresça? Bem, isso vai depender da sua maturidade espiritual. Sobre tentação, a Bíblia é muito clara. Nós devemos nos desembaraçar de todo o pecado, tirar o pecado da nossa vida. É impossível ser santo
e ter comunhão com o pecado. É impossível ser santificado e ficar paquerando com o pecado. Então, as provações, naquele quesito da academia, seriam a nossa tentação de querer comer um pouco mais, né? Nossa tentação de querer dormir, faltar o treino. E na nossa vida, seria o quê? Nossa tentação de ver coisas erradas, ver coisas obscenas, ver pornografia. Pornografia é pecado, tá bom? Masturbação é pecado, certo? Não importa se você é solteiro ou se você é casado, é errado, tá bom? Existe um momento certo para a relação sexual e não é na solteirice. E a relação sexual no casamento não é de qualquer forma, tá ok? Então se desembarace desse pecado. Resista à tentação de parar de orar, de parar de ler a Bíblia. Essa é uma das piores tentações que nós caímos, porque sempre tem uma coisa mais importante, sempre tem uma coisa mais legal para fazer, uma série mais divertida para assistir. Sempre eu estou muito cansada. Deixa eu dizer, Deus aceita o seu devocional cansado, tá bom? Pode fazer devocional cansado, não tem problema. Você não consegue assistir uma série cansado? Um episódio? Então Deus aceita também, tá? É claro que depois você vai melhorando, vai priorizando isso na sua vida. Rejeite a preguiça na sua casa, sua indisposição por fazer as coisas, por educar os seus filhos. Não deixe que o mundo eduque seus filhos. Rejeite essa preguiça, rejeite a inveja que você pode ter de outras pessoas porque elas conseguiram isso e aquilo e eu não consegui nada. Rejeite a mentira que você conta. Rejeite aquelas meias verdades, aqueles assuntos que você não sabe nem de tudo e você sai espalhando por aí. Rejeite a fofoca. Desembarace-se de todo esse pecado que fica te rodeando. Você sabe que pecados são esses? Você acha que será santo? Que será maduro convivendo com eles como se não fossem nada? Tem uma pessoa feliz com isso. E eu posso afirmar a vocês que não é Jesus que está feliz com esse seu pecado. Tantos outros pecados poderiam ser numerados, tantas outras tentações, e cada um vai ser tentado por aquilo que mais está no seu coração. Alguns podem ser tentados para traírem suas esposas, seus maridos, para ficarem o dia todo na cama, sem fazer nada. Cada um vai ser tentado por aquilo que mais lhe atrai. Busque autoconhecimento seu. Mas não é um autoconhecimento meramente psicológico, da psicologia. Estou falando de um autoconhecimento que nós encontramos na Bíblia. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as suas intenções do seu coração. A palavra de Deus julga os seus pensamentos e julga as suas intenções. Mais do que você mesmo se conhece, a palavra de Deus te conhece e vai te revelar. PS, ela te conhece. Ela conhece as suas intenções. Não é você que conhece a intenção do seu marido. Não é você que conhece a intenção do seu namorado, do seu amigo, da sua mãe, do seu filho. A palavra de Deus conhece as suas intenções e vai te revelar as suas intenções. A intenção da outra pessoa, a palavra de Deus deve revelar a ela. Ok? E aí a gente termina a parte das provações. Se nós nos desembaraçarmos de todos esses obstáculos que nós mesmos colocamos na nossa vida, o que vai sobrar pra gente são as provações.
E olha, as provações... Deixa eu dizer quem é que dá as provações. Elas não vêm de nós. As provações, elas vêm do próprio Deus. E é por isso que nós não podemos rejeitar as provações. Tiago fala que nós devemos ter por alegria as provações. Trazendo para aquele exemplo da academia, nós devemos ter por alegria quando o treinador, o personal, aumenta o peso da nossa academia, da nossa barra, dos nossos halteres. Quando a gente está apto para aumentar o peso. Quer dizer que está funcionando, quer dizer que está dando certo. Se a gente assim é aprovado, né? Então as provações, elas vêm do próprio Deus. E, irmãos, pode ser difícil alguns aceitarem isso aqui, mas eu quero que o Espírito de Deus, ele fale no coração de cada um. Deus molda as circunstâncias da nossa vida para o nosso crescimento espiritual. Então, em vez de ir contra as provações, em vez de ir contra o aumento de peso na nossa barra, né? Aceite. Aceite e passe por isso. Mas não passe de qualquer jeito, né? A princípio passe, observe o que está acontecendo, mas depois passe a se alegrar com isso. Aceite o marido que você tem. Pare de lutar contra ele. Vocês são um time. Aceite a esposa que você tem, mas eu estou focando mais nas mulheres, né, por eu entender mais. Então, ao invés de ir contra seu marido, de reclamar com ele, pergunte: como eu posso honrar e respeitar o meu marido? Aceite as responsabilidades do lar que você tem. Ao invés de ficar reclamando: essa pia está suja, essa casa está suja, não tem isso para comer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não acontece na casa de ninguém, né? Bem, pergunte: como eu posso agir como uma mulher sábia que edifica o meu lar? Em Provérbios fala que é melhor você ficar no canto da parede com a goteira pingando na sua testa do que você conviver com uma mulher rixosa que fica reclamando de tudo, fica procurando brigar. Olha como é chato viver com uma mulher rixosa, uma mulher reclamona. Aceite os filhos que você tem. Ao invés disso, se pergunte: como que eu posso guiar os meus filhos a obedecer a Deus? Como é que eu posso ter paciência com os meus filhos? Aceite as condições financeiras e o trabalho que você tem. Ao invés disso, se pergunte: como posso administrar tudo aquilo com fidelidade? Todas essas coisas com fidelidade. Aceite a sogra, aceite a nora que você tem, porque Deus colocou ela na sua vida. Ao invés disso, se pergunte: como posso agir com amor e sabedoria, em vez de reclamar? Aceite as irmãs da igreja que você tem, os irmãos da igreja que você tem. Ao invés disso, se pergunte: como posso edificar e servir, mesmo quando há diferenças? É óbvio, gente, que somos diferentes. Mas como nós podemos passar por cima disso, ter uma maturidade e saber conviver com todos, sem olhar para essas diferenças e aproveitando aquilo que cada um tem de melhor? Afinal, somos um corpo. E o corpo tem muitas partes. E cada parte serve para uma coisa. Será que é só você que serve? Será que aquela irmã que você não se bate e não serve para nada? Por que ela está aqui? Por que Deus chamou ela também? Aceitar, gente, é diferente. Aceitar as provações é diferente de ter autocomiseração. Mas como assim autocomiseração? Que palavra é essa? Bom, autocomiseração é bem mais comum do que a gente pensa, né? Ai, coitadinha de mim, esse marido não me ajuda em nada, esse filho não faz nada dentro de casa, eu nasci para sofrer, é isso mesmo, eu vou aceitar o fardo que Deus me deu e vou. Isso só demonstra o quão imaturo nós somos. Em vez de dizer: por que eu, Senhor? Por que eu? Se pergunte:
como o Senhor quer moldar a minha vida com essas circunstâncias. Eu lembro da história de Jesus, quando ele estava quase indo para a crucificação, que Jesus disse, né, é necessário que o Filho do Homem padeça, que ele sofra, que ele seja açoitado, que aconteça isso, que aconteça aquilo. Aí Pedro, alto lá, Senhor, não diga que essas coisas vão acontecer com o Senhor. Ora, Senhor, acontecer tudo isso, o Senhor é tão bom. Vai acontecer tudo isso? Vai, não diga essas coisas não. O que foi que Jesus disse? Sai pra lá, Satanás. Porque você não cogita das coisas espirituais, você cogita das coisas da carne. Você está preocupado com a carne. Você não está preocupado com o plano de Deus para tudo isso. Então, quando você reclama, você está preocupado com o seu bem-estar, com as coisas da carne. Quando você deveria estar pensando no plano de Deus para essas situações da sua vida. Estamos deixando de aproveitar a disciplina do Senhor para reclamar. Estamos deixando passar a nossa vida sem crescer espiritualmente, em vez de abraçar aquelas circunstâncias e tentar enxergar como Deus pode usar tudo isso para o seu grande e majestoso plano, que é muito maior do que cada um de nós. Quando nós nos preocupamos com as nossas circunstâncias, nós estamos esquecendo que Jesus disse: não se preocupe com o que você tem que comer e o que você tem que beber. Ou seja, não se preocupe com nada, porque isso é o básico. Se Deus disse não se preocupe com o básico, quanto mais aquilo que não é básico. Só que nós não temos relacionamento com Deus. Nós não confiamos que Ele é capaz de suprir as nossas necessidades, de que Ele comanda as circunstâncias da nossa vida. Então nós nos preocupamos e ficamos rodando dentro do nosso próprio eu, querendo tudo pra gente, porque tudo tem que me servir. Meus filhos precisam me amar, meu marido precisa super me amar. Tudo é pra mim. Quando na verdade tudo deveria ser para Ele, para os outros. Amar a Deus e amar o próximo. E aí vocês podem me perguntar: é muito fácil você falar isso, mas eles vão continuar fazendo tudo o que eles estão fazendo? Eles quem? Os outros, né? Ai, meu filho vai continuar me tratando dessa forma. Meu marido vai continuar deitando no sofá quando chega do trabalho, não pergunta nada pra mim, não quer saber de mim. Fica pisando a casa com o pé sujo. E aí, os outros? Qual é a parte deles nisso tudo? Será que se eu deixar para lá a atitude dos outros e focar na minha atitude perante Deus, vai resolver alguma coisa? Olha, cada um responde por si. Quando Adão e Eva pecou, Adão chegou e disse: a culpa é da mulher que tu me deste. E Eva disse: a culpa é do marido, a culpa é de tudo, a culpa é da serpente, a culpa é... Mas a culpa não é minha, né? E quando Deus foi dar a consequência do pecado de cada um, Deus disse: Adão, para você vai ser isso e isso. Deus não olhou para Adão e disse: é verdade, né? A culpa é da mulher. Ou quando ele chegou para Eva, ele não disse: foi essa serpente mesmo, ó. O que foi que Deus disse? Eva, a sua consequência é essa. E
Deus não disse para Adão qual era a consequência de Eva, e Deus não disse para Eva qual era a consequência de Adão, e nem da serpente. Ele disse diretamente: a sua é essa e a sua é essa. Ele é específico no seu trato, ele é individual. A única pessoa que é capaz de mudar os corações é o Espírito Santo. Adivinha, não é você. Não é você que vai mudar a pessoa que convive com você. É o Espírito Santo que vai mudar ela. Mesmo ela sendo descrente, ela pode mudar. Porque o Espírito Santo que habita em você vai mudá-la. Isso está até em Pedro, tá? No livro de Pedro, quando fala que aquela mulher que obedece ao Senhor, ela pode santificar o marido a partir das suas boas obras. O marido que não obedece à palavra, né? E não estou falando só de não cristão, estou falando de marido que é crente e não obedece à palavra em algum ponto também. Irmãos, em vez de reclamar da pessoa que convive com você, o que você pode fazer por ela é orar, é ser um bom exemplo, é fazer aquilo que o Senhor propôs que você fizesse. A sua recompensa, ela vem do Senhor. E bem-aventurado o homem, como a gente leu em Tiago, que suporta a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que os amam. Resistindo às tentações e sendo aprovados nas provações, nos tornaremos cada vez mais perseverantes, cada vez mais maduros e cresceremos em santidade. Então, para finalizar, já estou finalizando. Lembrem-se, o diabo quer drenar a nossa energia com coisas vãs, com coisas passageiras, com nossas picuinhas. Devemos lembrar que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não são contra as pessoas. A nossa luta é espiritual e nós estamos lutando o tempo todo contra as pessoas. Nossa luta é espiritual. Quando você reclama de alguém, ao invés de reclamar, você deveria orar, pedir misericórdia a Deus, porque aquela pessoa está sendo usada por Satanás. A luta espiritual, gente, que é a nossa verdadeira guerra, ela pouco é lutada pelos cristãos, porque os cristãos estão muito ocupados com eles mesmos. Se nós conseguíssemos olhar mais para o alto, nós talvez veríamos o que está acontecendo mais no mundo espiritual e como todas as coisas querem nos fazer distanciar de Deus, de seus propósitos. Devemos olhar para o alto, como está em Colossenses 3. E nada disso é possível se nós não tivermos um relacionamento com Deus. E relacionamento, como os jovens sabem, e também os adultos, exige tempo. Exige tempo conversando, exige tempo se dedicando com aquela pessoa, conhecendo o que ela gosta, conhecendo o que ela não gosta, sabendo como é que ela fala. Envolve você fazer alguns sacrifícios por aquela pessoa, e aquela pessoa também faz por você. Tá tudo bem, é um relacionamento. Mas nós achamos que passar 5 minutos lendo a Bíblia por dia nos dará um relacionamento pleno com Deus. Como está o seu momento de devocional, irmãos? Devocional, o que é isso, né? Alguns aqui sabem o que é devocional, mas devocional é aquilo que mantém o crente de pé. É o seu momento de intimidade com o Senhor, que você deve ter todos os dias. A santificação, ela acontece através da palavra de Deus e como você vai se santificar, resistir às tentações, ser aprovado nas provações, sem o contato com a palavra de Deus, sem o contato com o Espírito Santo de Deus, sem o contato com Jesus.
E eu vou ler novamente esse versículo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão e a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Olha, para que o homem de Deus seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Boa obra, diferente daqueles trapos de imundícia que é o que nós fazemos sem Deus. Então, queria aqui dar a perspectiva de uma terceira pessoa que começou a academia. Essa pessoa se matriculou, de graça. Aprendeu a lidar com aquelas comidas gostosas. Ela não deixou de ir para a festa, do filho, do sobrinho por causa disso. Ela não perdeu o foco. Ela pode até ter faltado alguns dias de academia, porque afinal ninguém é literalmente perfeito como Deus é perfeito. Mas logo em seguida ela se ergue e ela volta a treinar. Ela abraça a dor dos novos pesos, sabendo que é para o seu bem que aquele peso está sendo aumentado. É para que ela tenha vida, é para que ela não morra da sua doença. Ela até já chegou num corpo adequado, mas ela continua treinando, porque ela sabe que se ela parar, ela vai voltar ao peso antigo. Então, mesmo tendo chegado lá, ela continua. Ela tem um alvo, ela tem um foco. E o nosso foco é chegarmos à estatura de Cristo. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado isso. Mas uma coisa faço. Quem é que tem? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avanço para a que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Amém.